Beleza, galera? Mais um videozinho no estilo direto ao ponto aqui. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os comportamentos mais básicos e úteis para a gente fazer aqui na Construct. Então eu vou usar essa mesma cena que eu trabalhei antes com vocês e vamos ver alguns dos comportamentos mais legais que a gente tem, tá? Primeira coisa, para a gente colocar um comportamento num objeto, a gente seleciona o objeto, clica aqui em comportamentos e depois clica no sinalzinho de mais, tá? Eu vou ter vários comportamentos padrões que são bem úteis nos meus jogos. Eu vou começar pelos mais legais, que são os aqui de baixo, de movimento. Então eu vou demonstrar rapidamente esses comportamentos de movimento e para que eles servem, tá? Vou começar pelo mais básico aqui, o de plataforma, tá? Aproveitando o desenho do personagem que a gente tem. Então eu coloco um behavior de plataforma e a partir desse momento o meu bonequinho vai se comportar como um boneco de jogo de plataforma, certo? Então se eu fechar agora aqui e der um play no meu jogo, mandar ele rodar, eu vou abrir essa janelinha e quando o meu jogo rodar, o personagem cai como no jogo de plataforma e atravessa o chão. Por quê? O meu chão, eu preciso dizer para o meu jogo que esse meu chão vai ser sólido. Para isso, eu vou também adicionar um comportamento. Então eu clico no meu chão, clico em comportamentos, clico no mais e eu pego a opção sólido. Coloquei sólido com o meu personagem com plataforma e o comportamento sólido, meu jogo já está rodando aqui, ó, bonitinho aqui. Meu bonequinho anda e pula, certo? Que mais que a gente tem de comportamentos legais aqui, tá? Comportamentos legais que a gente tem. Vou fazer uma outra sprite aqui, porque às vezes eu quero que o meu personagem atire no meu jogo de alguma maneira, tá? Então eu quero que ele jogue uma bola de fogo ou faça alguma magia, então dê tiro. Projéteis são importantes, tá? Quando eu crio as minhas sprites, é importante eu saber que ela sempre está de frente para o lado direito, né? O que ela considera a frente, é onde essa setinha está apontando aqui. Então, no caso, eu desenho meus tiros para cá, apontando para a direita, certo? Então, se eu colocar um behavior agora do tipo bullet, ele vai se comportar como uma bala. Então, se eu colocar esse comportamento agora e der um play, o meu bonequinho, ó, o meu tiro vai para frente, tá? Ele se comporta como uma bullet. Importante notar, tá, que a bullet ela sempre vai se mover para onde ela está apontando, tá? Então ela vai para o ângulo que ela está apontando. Se eu mandar rodar agora aqui, a minha bala, elas vão aqui, ó, nas diferentes direções que elas estão apontando aqui, bonitinho, tá? Todos os comportamentos que a gente colocar, galera, vocês podem configurar várias opções deles aqui. Então, plataforma, por exemplo, coisas legais, gravidade, força de pulo, se ele tem um pulo duplo, são algumas coisas interessantes de eu configurar. Então, por exemplo, eu posso fazer meu personagem ficar mais lento, ter um pulo mais forte, a gravidade dele eu posso deixar ela mais alta um pouco. Eu posso dizer que ele tem double jump. Posso configurar o meu objeto. Da mesma maneira, eu posso fazer configurações nas minhas balas aqui, tá? Então eu posso mexer na velocidade delas, deixá-las mais lentas. Eu posso dizer que elas têm aceleração, então eu posso deixar ela com uma velocidade inicial zero, só que com uma aceleração, então ela vai gradualmente aumentando a velocidade. Eu poderia dizer que ela tem gravidade, tá? Isso aqui é bem bacana. Então essa minha bala ela pode ter uma gravidade e, inclusive, eu tenho a opção de bounce on solids para ela quicar em objetos sólidos, certo? Eu posso também mexer no meu set angle, tá? Se eu mexer no set angle, ela não vai ela não vai mudar o ângulo do meu objeto quando ele estiver se movendo aqui, tá? Então vai ser bem visível isso. Eu vou fazer nessa daqui, ó, fazer uma duplicata aqui. Numa delas eu vou colocar sem o set angle, vocês vão perceber a diferença. Então olha só, se eu rodar aqui meu jogo, olha só, pera aí, um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para cá, olha lá. Então que eu tenho aqui? Eu tenho uma bala que tem uma aceleração, ela gradualmente vai aumentando a velocidade, de zero vai acelerando até o infinito. Eu tenho uma bala aqui, uma velocidade mais curta. Eu tenho uma bala que ela quica em objetos sólidos, mudando o seu ângulo, e uma sem mudar o ângulo, certo? Então é importante aqui essas questões aqui nas minhas balas, certo? Bullet, tá. Então esse é um outro comportamento bem legal que a gente tem aqui, o de Bullet, que vai ser bem útil nos nossos jogos. Que mais que a gente tem de comportamentos legais aqui? Vamos passar pelos de movimento bacanas aqui. Então,
8 direções, tá? 8 direções, super útil. Ele é útil quando eu tô fazendo um jogo visto de cima, tá? Então um jogo, por exemplo, que eu tenho meu bonequinho aqui e ele segura aqui uma arma, né? Sei lá, ele usa uma metralhadora, uma pistola aqui para atirar em inimigos, tá? Então ele tem uma arma aqui apontando para frente. Vou botar dois olhinhos aqui nele aqui. Então tem esse meu personagem. O de 8 direções, geralmente, a gente usa para jogos nesse estilo visto de cima, né? A gente chama aqui de top-down, né? O top-down game. Então, 8 direções, simples. Simplesmente, meu personagem, ele pode andar em 8 direções. E tem modificações legais que a gente pode fazer, tá? Então, nesse caso aqui, os ângulos dele são 360 graus. Ele muda todos os ângulos, né? Então, se eu observar aqui, quando eu ando com esse meu personagem, ele tem os ângulos entre todos os pontos, tá? Só que se por algum motivo, por causa da minha animação, de como eu estou fazendo meu jogo, eu quero que ele só tenha intervalos de 90 graus ou de 45 graus, eu posso fazer isso também. E agora ele só tem intervalos de 90 graus ou de 45 graus também aqui, ó. Então agora ele vai na diagonal, mas eu posso mudar isso aqui. Eu também posso mudar se eu quero que ele se mova em 8 direções, 4, esquerda e direita ou cima e baixo. Então, dependendo do meu jogo, eu quero que ele se mova apenas em 4 direções. Então, agora eu não posso andar na diagonal. Se eu tentar andar na diagonal, ele força o movimento. Ou esquerda e direita, cima e baixo também pode ser útil aqui, ó. Esquerda e direita aqui. Somente esquerda e direita, ele não vai para cima e para baixo. Então, configurações que eu posso fazer aqui no meu movimento de 8 direções. O que mais que a gente tem de comportamentos legais aqui? Carro. Comportamento de carro é outro comportamento básico que a gente vai querer ver. Tá? É possível que vocês queiram usar. De novo, como eu falei, sempre há o desenho para a direita. Então, se o meu carro aqui, isso aqui é um carro, acreditem em mim. Se o meu carrinho aqui, ele está visto de cima aqui, olhando para a direita. Aqui tem os faróizinhos dele aqui. Tá lindo meu carro aqui. Carro para a direita. Se eu colocar um comportamento de tipo carro nesse objeto, o que vai acontecer agora é, se eu mover com as teclas, ele tem uma aceleração, eu posso fazer curva, eu posso fazer ré, e ele tem um comportamento como de um carro, e eu sim posso configurar esses valores todos aqui, de velocidade, aceleração, drift recover, para escolher melhor como que funciona aqui o comportamento de carro, tá? Que mais que a gente tem de comportamentos legais? O Custom Movement eu não vou mostrar para vocês aqui, é um pouquinho mais avançado, não vale a pena agora. O Pathfinding também não vale a pena agora. Rotate e Seno, esses daqui são bem legais e eu vou deixar o Physics para o final, tá? Rotate, extremamente simples, tá? Ele vai ser útil se eu estiver fazendo, por exemplo, algum obstáculo no meu jogo, uma serra com espinhos aqui. É só prestar atenção para que o centro esteja bem no centro do meu objeto aqui, né? Eu escolho a opção da minha origem e coloco no centro. E se eu aplicar agora um comportamento de rotate, ele não tem tantas opções aqui, eu posso escolher a velocidade e a aceleração. Se eu escolher esse comportamento agora, ele gera e poderia ser um obstáculo no meu jogo, uma serra, alguma coisa assim. Dependendo, eu posso mexer na velocidade aqui para ele ficar mais interessante. E eu tenho aqui o obstáculo aqui do meu jogo, essa minha serra, tá? Outro comportamento muito legal, e esse aqui é um dos mais úteis que tem, porque ele tem muitas variações, é o meu comportamento de seno, tá? Então eu vou fazer um inimigo aqui, uma mosquinha aqui, um morcego aqui no meu jogo. E se eu colocar um comportamento do tipo seno, ele vai fazer esse objeto se movimentar de acordo com uma senoide, nesse caso horizontal, tá? Então se eu der um play agora aqui, ele vai para a esquerda e para a direita, porém o seno tem muitas variações, então se eu fizer algumas duplicatas desse meu personagem aqui, eu consigo ver algumas variações interessantes. O meu seno pode ser um seno vertical, tá? Ele pode ser um seno vertical. O meu seno pode ser um seno de tamanho. Meu seno pode ser um seno de largura, de altura, de ângulo, de opacidade. E para cada um deles eu posso mudar esses valores aqui, tá? Inclusive, uma coisa legal que eu posso fazer é botar alguma randomização aqui, certo? Então, eu poderia randomizar o período, randomizar o offset, aqui, e randomizar a magnitude desses objetos aqui, certo?
Então, para eu poder ter variação dos meus objetos. Então, cada um desses caras aqui está randomizando esses valores. Vamos ver o que acontece agora aqui. Olha só, eu tenho a randomização de período e magnitude desses objetos. E eu tenho aqui os senos dos diferentes tipos que podem ser úteis, tá? Algumas coisinhas legais sobre senos. Eu posso fazer uma plataforma que se desloca pelo meu jogo facilmente com um seno, uma plataforma para um elevador aqui no meu jogo. Basta eu colocar um período longo e uma magnitude longa. Então vamos dizer que é uma plataforma que leva 8 segundos para subir uma quantidade de 500 pixels. Eu posso colocar aqui um elevador aqui no meu jogo, aqui, ó. Tem uma plataforma que ela leva 8 segundos para subir. Eu poderia usar aqui no meu jogo, talvez 500 pixels seja muito. Vamos colocar uma magnitude menor aqui, 200, só para a gente testar aqui. E olha só, temos aqui uma plataforma aqui no meu jogo, o meu jogador pular e subir para o próximo nível. Uma maneira, um elevador, super fácil de fazer com seno, tá? Outra coisa legal que a gente pode fazer, eu posso fazer aqui uma moeda, um itemzinho para o meu jogador coletar, e para ela não ficar tão sem graça, só ela paradinha ali, sem eu ter muitas opções, eu posso fazer esse meu item, essa minha moedinha, eu posso colocar um behavior de seno nela. Eu gosto, nesse caso, de colocar um seno vertical, com um período curto e uma magnitude baixa aqui. Um período em 1 segundo, coisa de 3 pixels. Então o que acontece agora? Esse meu itemzinho, imagina que ele numa plataforma, olha só, ele dá aquela sensação de um item coletável. Fica bem interessante aqui a visão aqui pro meu jogador, olha só, o itemzinho. E se eu quiser, inclusive, que eles não fiquem, para não ficarem todos eles iguais, né? Eu posso... Posso pegar todos aqui? Não posso. Sai, sai, sai. Se eu quiser que eles não fiquem todos iguais, eu posso usar da randomização que eu mostrei para vocês aqui, para a gente poder randomizar eles. Então vamos pegar um deles aqui, ó. Eu vou colocar uma randomização de período. Se o período é de 1 segundo, eu vou randomizar dentro desse valor até 1 segundo. Então ele pode estar randomizando esse período. Não, período eu vou manter igual. Vou randomizar o offset, tá? Então se dura 1 segundo, esse offset ele pode começar no instante zero ou no último segundo. E a magnitude dele, acho que só o período offset. Período offset random aqui. Desculpa, período offset random. Então agora essas moedinhas elas podem começar em instantes randômicos dentro desse deslocamento de 1 segundo. O que faz com que elas tenham uma pequena variação e fica bem mais interessante os itens do meu jogo. Olha só, um itemzinho coletável feito com um seno, tá? Última coisa legal que eu posso fazer com um seno que é interessante, vou mostrar para vocês aqui também uma dicasinha rápida. Por exemplo, e isso serve para o rotate, que a gente viu mais cedo também. Se eu quiser ter um obstáculo que é, por exemplo, um daqueles machados aqui, uma foice que ela vai girar aqui no meu jogo e causar dano no meu jogador. Eu posso dizer que o centro está aqui nessa posição para o movimento de giro acontecer dessa maneira. Tá? Então coloquei esse cara aqui e agora o que eu posso colocar é um seno e escolher a opção de ângulo. Se eu mudar ele para variação de ângulo, no caso a magnitude está como 50, vamos colocar um pouquinho a mais, variar 180 graus aqui, um período de 4 segundos, tudo bem. Olha só o que acontece aqui. Agora, esse 180 talvez tenha sido demais, né? 180 para um lado e 180 para o outro. Vamos botar um pouco menos aqui. Vamos colocar 90 para cada lado, assim ele fica bem... Olha, ó, eu já tenho um tipo de obstáculo no meu jogo bem legal de eu fazer aqui, tá? E eu me lembrei de mais um que pode ser útil pra gente. É um seno de opacidade. Então, por exemplo, no título do meu jogo, eu posso colocar um seno de opacidade aqui. Ele vai oscilar a opacidade desse objeto, tá? Essa magnitude eu tenho que pensar agora se a opacidade no máximo é 100%. Então, se eu colocar 100 de magnitude, ele vai oscilar de completamente invisível até completamente visível. Então, se eu observar agora aqui, eu poderia talvez nesse título do jogo aqui. Eu escolhi uma fonte que não tem na web. Vou pegar uma Arial mesmo aqui. Arial mesmo. Arial. Título do jogo aqui. Então, se eu rodar ele agora aqui, o que vai acontecer é isso daqui, ó, esse efeito. Ele leva 4 segundos para ele piscar. Talvez seja muito longo, mas olha só, olha que interessante para um botão de press start, por exemplo, aqui, ó. Press Start. Eu coloco uma opacidade aqui de uns 80, vamos ver.
É uma maneira bem fácil de fazer uma animação aqui de press start aqui pro meu jogo. Tá? 1 segundo talvez demais, não sei. Você pode trabalhar com esses valores para chegar num número legal aqui. Olha lá, press start aqui. Beleza? Então, esses são alguns comportamentos básicos bem legais. Deixa eu ver se faltou algum comportamento básico que é interessante para a gente ver aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui. Tá, os de movimento foram esses. Eu faço. Então, os de movimento foram esses. Esses foram os comportamentos de movimento. Eu em seguida faço com alguns outros comportamentos básicos que podem ser úteis que não são de movimento, beleza? Então foi isso aqui, direto ao ponto, com esses comportamentos bem fáceis. Valeu, galerinha.